em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12, já que lemos tantas vezes os demais versículos, vamos apenas adiantar esta leitura, né? 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ler esta palavra. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfodo de linho, ou seja, uma roupa bonita, uma roupa elegante, uma roupa cara, né? Assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando-se Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como um sem vergonha, ou se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Irmãos, mais uma vez, estamos diante desse texto, e esse texto, ele tem se revelado um texto rico em detalhes, profundidades, observações e questões muito íntimas da relação de Davi com Deus, com os problemas, com as adversidades e com as questões que levam Davi a desejar trazer a arca para a cidade, né, aonde estavam os filhos de Deus. Todos nós já estamos aqui bastante situados no contexto desta palavra, né? A dona Dalta está aqui hoje só para que ela possa entender. Davi era rei nessa época e Davi desejou buscar a arca, porque essa arca havia sido esquecida
pelo seu próprio povo, ao ponto dela ter sido roubada. E por ter sido roubada, ela fica agora longe do seu lugar, né? Que ela deveria estar, porque a arca representava a presença de Deus, a glória de Deus e a manifestação de Deus. O rei anterior, chamado Saul, permite ou faz vista grossa ou simplesmente negligencia a falta da arca, e então a arca ela fica perdida, entre aspas, ou esquecida em outros lugares que não eram para estar. Davi então, quando assume a sua posição que Deus já havia dado a ele, que seria ser rei, após alguns anos, né, desta promessa, Davi agora entende que ele precisava recuperar esta arca, já que ela estava sumida ou estava escondida em outro lugar, chamado a casa de Abinadab. Davi então vai buscar esta arca. No primeiro momento, esta história se passa em duas fases, ou em dois tempos, ou em dois momentos. No primeiro momento, Davi comete alguns erros, né? E ao cometer esses erros, quando tudo parecia dar certo, os erros promovem um momento de angústia sobre a vida de Davi, porque Davi percebe que mesmo que tudo parecia estar dando tudo certo, bastou ele errar, ou bastou ele estar desapercebido, e então ele acabou se deparando com as falhas da condução da arca no primeiro momento. Resumindo, todos já sabem, Davi agora teve que parar, porque já que deu errado no primeiro momento, ele não pôde trazer no primeiro momento a arca, ele teve que deixar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E todos nós já nos inteiramos desse primeiro momento. Então, o primeiro momento, diga comigo, o primeiro momento deu errado. Mas, quando o Senhor está nesse negócio, é só aprendermos a esperar e agir diferente. Amém? Então, o segredo do sucesso de Davi daqui para frente parte-se do princípio que, se houve um erro lá atrás, agora, na segunda tentativa ou na segunda oportunidade que ele tem, ele agora passa a agir com inteligência. Ele age com o quê? Inteligência. Inteligência esta que ele já tinha. Diga comigo, inteligência esta que ele já tinha. Existem duas formas de errar, ou duas formas de cometer erros. Existe o erro que cometemos porque não sabemos, e existe o erro que cometemos sabendo. Amém? São duas formas, são dois erros, mas de duas formas diferentes. Tanto faz um quanto o outro é erro. Amém? Só que a gravidade, ou quem sabe o resultado, podem ser mais graves, né? Quando há um erro inocente e quando há um erro consciente, né? E aí nós vamos perceber que o erro consciente de Davi, por mais que ele não tenha feito de propósito, mas ele tinha conhecimento, ele não era inocente, gera então morte no meio do caminho. Gera o quê? Morte. E não somente a morte, mas também gera um atraso daquilo que ele esperava, já que ele esperava trazer a arca mais rápido possível. Mas por conta deste erro, ele teve que ficar longe da arca por mais quanto tempo? 20 anos. Não. Quanto tempo? 3 meses, gente. Se a arca ficou sumida há 20 anos e ele foi buscar e não deu certo na primeira tentativa, foram 20 anos. Na primeira tentativa que ele vai e dá errado, ele agora precisa esperar 20 anos e 3 meses. Vamos usar desta forma, né? Então, ou seja, às vezes o tempo vai passando, e os erros e as falhas vão aumentando o tempo da prova. Diga comigo, vai aumentando o tempo da prova. A gente fica rindo porque dá vontade de chorar, né, irmão? Ei, meu pai querido, né? O tempo da prova vai aumentando e a gente nem percebe, né? 3 meses parece muito pouco,
Depende muito. É muito pouco para quem não está naquela prova, mas é muito para quem está dentro dela, não é? 20 anos a arca esquecida, para o povo, poderia não fazer tanta diferença, tanto que o povo conviveu 20 anos sem a presença da arca. Mas, quando Davi decide buscar a arca, 30 mil pessoas, que a Bíblia diz, o texto diz, nós já lemos isso várias vezes, que Davi escolhe 30 mil pessoas para buscar na primeira fase, no primeiro momento, esta arca. Então, no mínimo, tem 30 mil pessoas vivenciando esse sofrimento, além de Davi. Amém? Então, Davi agora faz com que outras pessoas entendam o valor dessa espera. Então, tem hora na nossa vida que as pessoas às vezes não entendem a prova que nós estamos sentindo, né? Não entendem. Então, tem hora que Deus às vezes, sem que a gente perceba, somos envolvidos para ajudar, e com isso a gente passa a entender a prova do outro. Amém, irmão? Amém. Né? Tem alguns momentos assim na nossa vida. Então estamos aqui como igreja justamente por isso, também para aprender a lidar com a prova do outro, e isso faz parte do processo de Deus também. Então Deus está aqui nos dizendo que estamos participando um da prova do outro. Amém, irmão? Estamos participando um da prova do outro. A Cris está participando da prova de A, de B, de C, e assim vai, né? O Osmar também, eu também, vocês participando da minha prova. Essa consciência nos ajuda. E no que nos ajuda? Nos ajuda a não recriminar ao irmão, sabia? Tem momento da nossa vida que Deus permite algumas coisas em conjunto, né? Em grupo, às vezes até mesmo em família, né? Para que o outro entenda o que o outro está passando também. Essa é bem a verdade. Porque quando a gente sofre sozinho, pimenta no olho dos outros é refresco. Não tem aquele ditado que diz assim? Então tem hora que Deus assopra pimenta no olho de todo mundo, para ver como é que arde, né? Mas para quê? Para que todos tenham a mesma ideia da dor e do sofrimento. Ali no mínimo, 30 mil pessoas estavam sofrendo agora, a partir daquele momento, com a ausência da arca. Por quê? Porque ela teve que ficar em outra casa, na casa de Obed-edom. Então aqui nós vamos continuar esse texto e tentando tirar dele, extrair dele outras questões espirituais. Igreja e a filosofia da igreja, pelo menos deveria ser que todos compartilhem, né, das dores um dos outros. Essa é a finalidade da busca da arca. O que é a busca da arca? É a busca da presença. Nesse momento, Deus se manifestava através da arca. Na nossa igreja hoje, não precisamos da arca, mas precisamos compartilhar e pelo menos se colocar à disposição. Isso faz muita diferença. E por que não dizer total diferença quando a gente está unindo forças para ajudar o irmão ou a irmã que está sofrendo naquela angústia que muitas vezes parece ser só dela ou só dele, mas na verdade, quando um irmão sofre na igreja, toda a igreja também sofre. Quando alguém passa por um problema, e quando esse problema é algo extremamente sério, todos nós também sofremos. Porque somos uma família, e essa família sofre com as dores do outro. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma realidade. Então, nós precisamos entender que estamos aqui hoje buscando a arca juntos, para que cantemos juntos o hino da vitória, porque a vitória do meu irmão também é a minha vitória. A vitória da Cris é a minha vitória, a vitória da Dona Dalta é a minha vitória, a vitória da Fabiana é a nossa vitória. Amém, irmãos? Amém. A vitória do Osmar é a nossa vitória, a vitória da Luz é a nossa vitória. Né? O grande problema é que a igreja da atualidade, ela se tornou uma igreja dependente de vitórias individuais e não de vitórias coletivas, né? Deus, quando faz uma... Gente, eu tenho um pensamento um pouco difícil para alguns entenderem, mas a ação de Deus, na minha concepção, né, você pode não concordar, essa eu dou o direito de você não concordar, mas na minha opinião, Deus não faz nada e não dá nada a ninguém
por acaso. Existe propósito, existe uma ação própria, e não só para atingir uma pessoa, mas para atingir outras pessoas. Outras podem até não ser atingidas, mas foi para que ela pudesse ser atingida também. Deus, quando cura alguém, eu me nego a acreditar que Deus apenas quis gerar cura em uma única pessoa. Quando Deus cura alguém dentro de uma igreja, Ele não está curando só o doente, Ele está curando o parente do doente também. Ele está curando aquele que esteve do lado do doente durante toda a doença. Ele também está abençoando aquele que orou por aquela pessoa no momento da sua doença. Ele também está gerando vitória sobre aqueles que ouviram falar que aquela pessoa esteve doente, mas Deus o curou. E o que acontece nesse processo? Aumenta-se a fé de quem passou por esse processo, não só de quem foi curado, mas também de quem participou, direta ou indiretamente. Amém? Esse é o processo que eu entendo que Deus faça. Deus não tem uma ação individual. A ação de Deus, ela pode atingir uma pessoa, mas ela atinge, na verdade, várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso que a Bíblia diz que quando se prega a palavra, quando se fala da palavra, ele diz o quê? Que a minha palavra jamais volta vazia. Jamais volta vazia. Alguns podem até dizer assim, mas hoje eu não entendi nada da palavra. Hoje a palavra, não sei, não foi para mim, não foi para você. Mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela sempre atinge um objetivo. Por quê? Cada um vai ouvir a palavra diante da sua necessidade. Nós só precisamos ter o cuidado, até o que a Fabiana colocou aqui, achei bastante interessante, que temos que ter cuidado em analisar a palavra, E a palavra ela tem que ser usada da forma que ela foi entregue, não do jeito que a gente quer que seja entregue, Tem isso aí também, não é verdade? Então tem muita gente que quer entregar, que quer ouvir aquela palavra. Então ela ouve do jeito que ela quer, e não do jeito que Deus falou. É diferente, Isso é uma realidade. Infelizmente, as pessoas têm essa qualidade, de tentar trazer. O próprio diabo não usou a palavra contra o próprio Jesus, não é? Ele mesmo não usou a palavra para tentar afrontar Jesus e dizer: se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E Jesus, muito esperto, muito filho de Deus, disse: sai para lá, Satanás. A Bíblia também diz, e ele também usava também a palavra. Então, existem questões que precisam ser analisadas à luz da palavra, e não à luz do seu entendimento. Porque o nosso entendimento é muito falho, principalmente quando a gente está num momento não muito bom da vida, amém? Principalmente na prova, na angústia, na luta. Então, primeiramente é entender o que aquela palavra quer dizer, Até mesmo no domingo, quando eu falei, o sim de... Domingo não esse, mas o outro, o sim de Deus, é importante reforçar essa questão. Deus tem um sim, Lembra que eu falei muito sobre isso? Sim. Sim, Deus tem um sim, um sim para você. Mas vem cá, quem disse que é o sim que você quer? Mas é o sim dele fazer, e não o sim de você fazer, Então a questão é o sim que Deus quer dar. Você já viu Deus dar um sim errado para alguém? Então já parou para pensar por aí. Então é muito fácil, eu querer o meu sim, mas o sim que você quer, tem que saber se Deus concorda. Se Deus não concordar, não adianta, Então tem que estar no coração de Deus. Se não tiver no coração de Deus, você vai continuar com o seu sim, e Deus vai te dar um não mesmo. Amém? É mais ou menos por aí, Então tem situações que a gente quer ouvir o sim do nosso jeito, mas todo sim de Deus é para benefício, proveito e alimento espiritual daqueles que servem a Deus. Deus jamais vai dizer algo que ele contradiz a ele próprio. Não tem lógica, Deus não tem questões que Deus não pode retroceder, Ele não pode mudar a sua opinião, porque Ele é Deus. Quando eu disse que Deus tem um sim para você, Ele está dizendo, está em cima do quê? Em cima da palavra de prova, de luta, de angústia que você estava passando ou passaria. Ou seja,
A luta e a prova está sendo um não, ou seja, o não que o diabo coloca, o não que as diversidades colocam, o não que a vida está impondo, porém, Deus tem plano de sim. Que tipo de sim? O sim que é proveitoso, o sim espiritual, o sim que ajeita o que está quebrado, arruma o que está fora do lugar. Esse é o sim, né? E não é o sim do erro. Amém? Então, Deus jamais vai dar o sim para errar. Ele sempre vai dar o sim para você acertar, né? Então, Deus tem este propósito. E é exatamente isso que Davi estava buscando. Buscando o quê? O agir de Deus, o sim de Deus para a presença de Deus. Para a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua casa, no meio da sua família. A partir de então, Davi agora vai para a segunda parte. E essa segunda parte, Davi vem agora exercitando o que ele já sabia. Ele sabia que ele tinha errado no primeiro momento. Agora, ele vai buscar a arca de novo, com as 30 mil pessoas, só que agora ele vai diferente, ele vai consciente, ele vai reflexivo, ele vai agora com uma mente um pouco mais aberta para as questões que ele tinha errado anteriormente. Então agora vamos entender um pouco mais desse momento de Davi na sua segunda tentativa. Não importa, diga comigo, não importa, Não importa. quantas tentativas. Quantas tentativas? O importante é que em cada uma delas eu não erre de novo. Eu não erro. Amém? Amém. É só isso que você precisa entender. Porque não adianta fazer várias tentativas e errar na mesma coisa. Resumindo, é como se você não tivesse tentado nada. Amém? Amém. Porque se você não mudou nada, significa que você continuou no mesmo lugar. Então Davi agora, ele observa aqui, como o texto disse, nós lemos, que Deus abençoou a casa de Obed-Edom muito. E durante 3 meses, a bênção estava na casa de Obed-Edom. Nós falamos na semana passada que Obed-Edom foi muito inteligente. Quando Davi vai buscar a arca, né, nesse processo da segunda parte, no segundo momento, Davi recupera a arca e vai caminho para a sua cidade levar a arca. E nós aprendemos que Obed-Edom, ele não ficou longe da arca, ele não ficou longe da presença. E foi algo lindo e maravilhoso, que o que Deus fez na casa de Obed-Edom se espalhou também pela sua família, né? Então, quem está vivendo a presença da arca, eu profetizo, como aconteceu com Obed-Edom, a sua casa e a sua família vão receber também as promessas de Deus. Porque o mais importante de Obed-Edom, no que nós falamos na semana passada, não foi a bênção. Se você parar para pensar, você percebe que Deus fala dos 3 meses de Obed-Edom, mas depois desses 3 meses você não ouve mais que Obed-Edom ficou rico, milionário, trilionário. Acabou. Deus não fala mais. Agora nós ouvimos falar que a bênção de Obed-Edom era em outra área. E foi em qual área? Espiritual. E na sua família. Então a gente entende que Deus abençoa, sim ou não? Mas o maior objetivo de Deus não é abençoar materialmente, mas abençoar espiritualmente e trazer paz sobre a sua família. Amém? Então o propósito de estarmos aqui foi o mesmo propósito que Obed-Edom entendeu. Olha como Obed-Edom era espiritual, gente. Ele entendeu, ele não foi curtir a bênção, né? Ele não foi curtir os milhões que ele ganhou de Deus. Ele não foi aumentar a renda. Ele não podia, já que a arca foi, agora deixa eu melhorar a minha renda, né? Deixa eu agora multiplicar os meus bens. Obed-Edom entendeu que ele precisava estar perto da presença. Porque até então, em momento nenhum, diz que a sua família foi abençoada. Diz que a sua... O que foi abençoado? A casa. Se é a casa era composta dos membros que moram nela. Será que, no texto que nós lemos semana passada, não sei se você vai lembrar, quantas pessoas foram, se converteram ou passaram a servir ao Senhor efetivamente? Você lembra? Tudo bem, eu sei que é difícil lembrar. 62 pessoas
passaram a trabalhar no templo. 62 pessoas, que representam 62 famílias, gente. Por quê? Porque você vai ver que o texto vai falar que é filho de Obed-edom, parente de Obed-edom, fulano de... Então, eram homens que representavam famílias. Você não vê o texto falando, né, de mulher, porque antigamente só era contabilizado o quê? Os homens. Então, quando a Bíblia diz que tinham 62 pessoas estavam servindo no templo, mulher servia no templo. Então eram o quê? Homens. E a probabilidade deles serem casados é pouco ou é muita? Muita. Então nós estamos falando não só de 62 homens, mas estamos falando de 62 mulheres com seus filhos. Amém? Amém. Então nós estamos falando de Obed-edom e mais uma renca de gente. Obed-edom entendeu que melhor do que ver a sua casa enriquecer, era ver a sua família cheia da graça de Deus. Amém? Amém. Então isso nós observamos no texto da semana passada. E agora nós vamos entender que o processo da caminhada de Davi para chegar até a sua cidade também é cheio de mistérios, é cheio de circunstâncias. E aí vamos ao verso 13 agora. Então leiam comigo. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Então vamos lá. Nós aprendemos na primeira fase no primeiro momento, que Davi estava muito eufórico em trazer a arca. Ele coloca a arca no carro de boi e ali começa o erro dele. Amém? Isso nós já aprendemos. Uzá agora toca na arca e ele morre, e Davi é obrigado a parar a caminhada e coloca a arca na casa de Obed-edom, que foi essa historinha que eu contei para você aqui no final. Agora, Davi quando volta, ele já faz diferente. Davi agora, ele entende que ele precisa colocar a arca de uma outra forma. Nós aprendemos que Davi não leva mais nem o carro de boi, nem a carroça e muito menos os bois. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que Moisés, quando ele recebe de Deus a ordem para construir o templo, aí nós estamos falando agora, lá atrás, nos primeiros livros da Bíblia, quando Moisés livra o povo do Egito, né? Leva o povo pelo deserto, e Deus vai dando a ele a construção de um tabernáculo, que seria a igreja itinerante daquela época. Deus dá a ele a forma de construir o tabernáculo, né? Que é a igreja, né? Dos filhos de Deus, mas dá também a ele a planta para a construção da arca, a mesma arca que Davi agora estava prestes a levar para a sua cidade. Então estamos falando a mesma coisa em tempos diferentes. Amém? Até aqui todos estão entendendo? Amém. Então o princípio de carregar a arca era um só. Não tinha 2 e nem 3 e nem vários. Era apenas um. Deus diz o seguinte a Moisés: Moisés, você vai construir a arca, ela vai ter a medida assim, medida assado, você vai trazer a madeira tal, vai revestir com ouro, vai colocar pedras preciosas, vai ter uma tampa, dessa tampa vai ter 2 anjos de asas cobrindo seus rostos, asas cobrindo seus pés, vão ter asas, e esta tampa, dentro desta caixa haverá 3 elementos, que é a tábua da lei, as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, vai ter a vara de Arão que floresceu, e vai ter o maná que desceu do céu. Ok, Moisés? Sim, Senhor Deus. Assim, Moisés fez a arca, chamada Arca da Aliança. E durante todo esse processo e todo este período, a arca representava a manifestação de Deus. Ok? Agora chega o tempo de Saul
Saul esquece da arca, a arca é roubada, agora chega o tempo de Davi. Davi agora decide retomar a arca que Saul havia esquecido, que Moisés lá atrás havia construído. Até aqui todos estão entendendo a história? Amém. Amém? Pois bem, agora Davi volta para a palavra. Ele volta para quê? Para a palavra. Então, primeira coisa, para a gente ter de volta aquilo que nós merecemos, precisamos voltar para a palavra. Davi agora retorna para a palavra. Ele não age no impulso, ele não age no impulso. Então, os maiores erros e as maiores crises e os maiores desacertos é justamente porque agimos sem usar a palavra. Ou conhecemos a palavra, mas não pensamos nela na hora de agir. Ou não usamos ela em nossa ação. Davi fez tudo certo, porém do jeito errado. O desejo dele de trazer a arca estava certo? Mas a forma que ele fez estava certa? Errada. Então muitas vezes temos o desejo certo e fazemos do jeito errado. E só tem um jeito certo de fazer a coisa certa, é usando a palavra. Então, se a gente quer errar menos, não tem jeito. Nós sempre teremos que voltar à essência da palavra. Tudo que nós precisamos fazer, a palavra tem direção para mim e tem direção para nós. E este é um erro de quem conhece a palavra. Olha só que complicado. Quem disse que quem conhece a palavra não erra? Mas por que erra? É simples. Que conhece tanta palavra que já age por conta própria. E acha que está? E ainda usa a palavra como argumento para o seu erro. Amém? Só que a palavra, ela não tem meio termo. Ou é, ou não é. Então, Davi, ele faz o certo do jeito errado. Mas quando se faz o certo do jeito errado, vai dar o quê? Errado, não tem jeito. Não adianta fazer o certo do jeito errado. Vai sempre dar errado. A matemática é só essa, não adianta mudar, não adianta ajoelhar, não adianta orar, não adianta jejuar. Vai fazer o certo, tem que ser do jeito certo. E só tem um jeito de fazer a coisa certa, é olhando para a palavra. Davi, quando volta e pega a Torá e começa a desfolhar, ele percebe que para trazer a arca só tem um jeito de trazer a arca. É com carro de boi? É com algo novo? Dá para trazer a glória com coisa nova? Não, gente. A glória só chega do jeito que ela sempre foi. A ação de Deus vai agir do jeito que ela sempre foi. Não existe coisas inovadoras para Deus agir. O que Ele tinha que falar para o seu povo, Ele já deixou escrito. Então não adianta ter novidade para que Deus se manifeste. Deus não se manifesta com coisas que nós entendemos que é nova. Deus se manifesta com as coisas que Ele faz de novo. Amém? É diferente. Por exemplo, quantas igrejas às vezes aplicam coisas possivelmente novas para resolverem problemas antigos? É perigoso, porque na maioria das vezes vai dar errado, porque Deus, Ele não permite que nós venhamos mudar a estratégia da palavra. A Bíblia diz que não podemos mudar um J, um tio dela, porque ela já está escrita. A forma de carregar a arca já estava escrita pelo próprio Deus através de Moisés. E a Bíblia diz o seguinte, que Davi só podia carregar a arca se fosse da seguinte maneira: ele tinha que ter levitas previamente preparados, purificados. Eles passariam uma vara, que é uma vara, um pedaço de madeira, ok? Uma vara nos varais, que são o quê? Argolas. Tem aquela argola que você tem na sua casa, na sua cortina? Não tem aquela argolazinha? É mais ou menos muito parecido com aquilo, só que maior e de ouro, ok? Aquilo ficava pendurado nas laterais da arca. Para quê? Para que enfiasse no meio daquelas argolas
varas, né, de madeira, e sobre essas varas pudesse ter o quê? Levitas previamente preparados para colocar a arca sobre os seus ombros. Ou seja, para viver a manifestação de Deus é necessário que eu carregue o peso desta manifestação, ou o peso da glória de Deus, ou o peso da arca da aliança. E qual é a função, principalmente aí do ministério? É justamente carregar este peso para que os 30.000 possam ter segurança com a presença de Deus. Ou a cidade de Davi estava esperando ansiosamente pela arca. E esta arca só chegaria bem se levitas levassem ela do jeito certo. E assim Davi conserta mais um erro. Ele não usa os levitas apenas para cantar e para tocar. Ele agora usa os levitas para carregar a arca do jeito certo. Por quê? Até para carregar a manifestação de Deus, não dá para ser do jeito que eu acho, mas é do jeito que Deus determina. E se nós tentarmos mudar isso, vai dar errado. É por isso que tem muita gente que quer mudar o trajeto que Deus fez, porque ele entende que vai ser melhor, vai ser mais fácil e vai ser mais gostoso. No final, vamos descobrir que vai dar errado. Não adianta tentar mudar aquilo que Deus não mandou fazer, porque quando se muda, vamos amargar algum tipo de derrota. Davi agora amargou isso na primeira tentativa. A segunda, ele vai para a palavra e entende que o erro dele de colocar a arca em cima de um carro de boi não poderia ser cometido de novo. Então agora ele faz do jeito certo. E então ele coloca a arca sobre os ombros dos levitas. Então, hoje aqui, nós entendemos que a caminhada desta arca só vai funcionar se todos entenderem esse processo. Agora Davi entende a segunda questão. Ele abomina os erros e agora começa a acertar. Agora a segunda fase agora é essa daqui, ó. E sucedeu que quando os que levavam a arca, quem era esse que levavam a arca? Quem era? Quem? Eu acabei de falar, gente. Quem era? Hã? Os levitas. Então, olha o que a Bíblia diz. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. O que Davi está fazendo aqui neste momento? Na primeira fase, você não vê Davi dando 6 passos. Você viu Davi dar 6 passos? Não. Nem o boi dá 6 passos. Só passa a dar 6 passos após o momento do acerto. Porque Davi entendeu que até mesmo para ver a arca chegar na cidade dele, ele precisava separar um tempo de adoração. Então os levitas davam 6 passos. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Ele para, todo o povo para, e quando ele para, ele sacrifica na frente da arca bois e carneiros cevados. Sim ou não? Sim ou não? Se Davi sacrifica agora, vamos entender que o sacrifício agora representa algo, representa adoração, representa o momento que Davi para. Ele não tem pressa, ele tem a vontade de adorar. Às vezes, quando temos pressa de tomarmos posse daquilo que queremos, atrapalha a melhor parte da história, que é adorar. Por quê? Porque tem muita gente que chega na igreja, ela tem pressa de quê? Da vitória, da bênção. Mas ela esquece que toda bênção depende da adoração. Então tem gente que inverte o papel.
Ela chega na igreja desesperada apenas para receber a bênção e não adora. Ela só pede. Ela só quer que a bênção chegue. Só que ela esquece que toda a bênção ela só produz se houver adoração. Então este é um segredo que Davi nos ensina aqui. Ele para adorar no sexto passo. E por que ele para adorar no sexto passo? É simples, seguindo o calendário judaico. E o que isso quer dizer? Porque o povo judeu, ele trabalha 6 dias, e no sétimo ele descansa. Entendeu como tem tudo um propósito? Então para nós aqui, não é diferente. Não importa qual tamanho seja a nossa dificuldade no nosso dia. Nós precisamos aprender a separar um passo, ou seja, um dia, um momento para adorar, servir ao Senhor, né? Entregar a Ele a nossa adoração. Porque senão, vamos rodar e não vamos sair do lugar. Então tem gente que não entende isso. Tem gente que entende que é necessário trabalhar, é importante, só que tem que haver este momento. Se não houver este momento, a nossa vida ela vai ficar em um círculo vicioso. E é um círculo que se trabalha muito e não se retém aquilo que se trabalhou. Acaba se perdendo aquilo que se supostamente havia se conquistado. Porque o que garante as suas conquistas? Diz para mim, é o seu trabalho? Você acha que o que garante as suas conquistas é o seu trabalho? Claro que não, irmão. É a sua adoração. Quando você dizima a oferta, você está o quê? Você está adorando. Então o que vai garantir aquilo que você tem é quando você dizima e quando você oferta. Porque você está adorando. Você vê que Davi, ele está garantindo a subsistência do seu reinado. Porque a cada passo, a cada 6 passos ele parava para adorar. Ele estava dizendo o seguinte para Deus: Deus, eu quero a sua glória, mas também estou profetizando prosperidade sobre a nossa cidade, ou sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Davi estava ali deixando claro que ele não podia levar a glória e a manifestação sem adoração. Não dá para levar a bênção sem primeiro adorar aquele que abençoa. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui: Davi perdeu uma coisa chamada pressa. Diga comigo, pressa. Pressa. Por que ele coloca o carro de boi no primeiro momento? Eu já dei a dica. Ele estava com pressa. Ele queria rapidamente levar a arca para sua cidade. Só que, já dizia a vovó, devagar também chega, ou devagar também é pressa, anda, né? Apressado come cru. Hã? E quente, né, ainda, né? E quente, é verdade, já faltou essa parte. Davi agora percebeu que a pressa dele atrasou a chegada da arca durante quantos meses? 3 meses. A arca já deveria estar no lugar 3 meses antes. Então agora ele não quer errar de novo. Então ele perde a pressa, mas ele ganha segurança. Diga comigo, eu vou perder a pressa, mas garantir a segurança. O que você quer? Ser rápido ou ficar seguro? Porque não adianta chegar rápido e não ter segurança, não é? O importante é você chegar com segurança, não importe o tempo que leve. Davi agora ensina que a pressa é inimiga da adoração. Amém, irmão? Que quando você tem muita pressa, eu duvido que você tenha tempo para adorar. Porque o apressado ele não adora. Ele é tão elétrico que ele não consegue adorar a Deus. Ele tem pressa. E a pressa não dá a ele a calma para adorar. Isso somos nós, né? Isso somos nós. Então Davi agora perde a pressa. A cada 6 passos ele para. E ele não está nem aí para o tempo que vai levar. Então, segunda coisa que nós aprendemos é que quando ele dava 6 passos e adorava, primeiro, ele dá a Deus toda a adoração.
Segundo, ele perde a pressa e passa a fazer do jeito certo. Terceira coisa que nós aprendemos durante os 6 passos. Davi passou a calcular o seu objetivo. Diga comigo, calcular. O meu objetivo é importante. Agora você vai entender o porquê que eu disse isso. Faça uma conta comigo, por favor, e me ajude. Nós não sabemos exatamente quantos passos Davi deu para chegar até a sua cidade. Porém, não foram poucos. Amém? Foram inúmeros. Davi, quando coloca o carro de boi e coloca a arca, ele sai da casa de Abinadab e para exatamente próximo à casa de quem? Obed-edom. Até ali, Davi, ele esqueceu de um detalhe. E qual foi o detalhe? Saber a distância de Abinadab para Obed-edom. Por quê? Porque ele estava com pressa. Lembra que eu falei da pressa? Se ele estava com pressa, ele não estava nem aí quantos passos tinham de Abinadab até Obed-edom. Quando chega ali próximo ao acidente, que Uzá toca na arca e morre, e ele é obrigado a levar para a casa de Obed-edom, ele agora vai ter que retornar. Ele retorna de que parte agora? De que lugar que ele estava que ele retorna para a sua cidade? Sem a arca? De Obed-edom. A partir daquele momento, ele começa a fazer uma reflexão. E qual é a reflexão? Quanto tempo ele vai levar e quantos passos ele vai dar de Obed-edom até a sua casa. E eu vou te mostrar por que ele tinha que fazer isso. Se ele não fizesse isso, se ele não contabilizasse isso, ia dar um problema muito sério. Eu vou te mostrar agora por quê. A Bíblia não precisa me dizer que ele fez. Eu te provo que ele fez com garantia. E eu vou te mostrar agora. Davi, quando volta, ele volta com 30 mil pessoas, sim ou não? Sim. Para trazer a arca. Quando ele coloca a arca em cima dos levitas, lembra que eu falei que ele coloca em cima dos levitas? E os levitas dão quantos passos? 6. Eu pergunto para você, Davi podia contar os passos dali até a sua cidade? Não. E por que não? Eu vou responder, precisa responder. Simples a resposta. Ele não poderia contar os passos estando em Obed-edom com a arca. Ele tinha que contar sem a arca, antes da arca. O que eu estou tentando dizer para você aqui? Presta atenção, que essa parte é importantíssima. Exatamente isso aí, Cris. Ele planejou. Muitas vezes queremos a bênção, mas não planejamos. Queremos a bênção e não planejamos. A minha sogra, ela fala uma coisa que Deus, como é que é? Ela fala uma coisa que eu vou tentar lembrar, mas se eu não lembrar ela vai me ajudar, tomara que ela lembre. Ela fala assim, Deus ajuda. Não, mas não é essa frase que ela fala não, deixa a senhora lembra. A senhora fala, esforça-te, mas a senhora fala uma coisa diferente. Que Deus ajuda quem se esforça. Como é que a senhora fala? A senhora fala uma coisa assim, quem planeja, quem cuida, é uma coisa que a senhora fala. Se a senhora lembrar, a senhora fala. Eu esqueci agora, ela fala uma coisa que é bem interessante e cairia muito bem aqui agora. O que ela quer dizer com isso? Eu não falei a frase exata, mas ela quis dizer a seguinte questão, a mesma questão que Davi teve que aprender. A Bíblia diz que não dá para construir uma casa se primeiro não planejar. Porque não dá para começar e não terminar. Então Davi passou a planejar a volta da arca. Mas ele planeja a volta da arca ainda na ida. Ele não estava derrotado, sim ou não? Ele não estava triste que a arca teve que ficar na casa de Obed-edom? Porque deu errado, deu ou não deu? Então, aprenda aqui uma coisa com Davi. Você pode até estar triste, mas não pare de planejar a tua vitória. Eu vou repetir. Você pode até estar triste, mas não pare de planejar a sua vitória. Porque quando a gente está triste, a primeira coisa que a gente perde é a vontade de planejar alguma coisa.
é a vontade de querer aquilo, porque a gente está triste. Deu errado? Agora já era. Já deu errado mesmo? Já deu tudo ruim? Eu não quero nem saber, que se exploda. Deu errado? Continue planejando. Continue planejando, porque a vitória muitas vezes vai depender do planejamento feito na hora da crise. Meu Deus! Que coisa profunda! Quem está entendendo isso, diga amém. E planejar depois não adianta, irmão. O planejamento tem que ser antes. E Davi planeja antes. E aí ele tira a prova dos 9. Como é que ele tira a prova dos 9? Davi planeja indo e planeja vou. Só que muita gente diria para mim: você não pensou, mas se pensasse eu vou te responder. Ô glória! Por que Davi então, pastor, não planejou na ida, já que ele foi a pé, né? Então ele podia contar muitos passos. Aí eu te provo que Davi planejou na hora da crise. Lembra que ele dava 6 passos e no mínimo sacrificava quantos animais? Quantos animais? Porém a Bíblia diz o seguinte, olha só, vamos lá. Sacrificava ele boi e carneiro cevado, não é isso? Veja se está escrito isso aí. Por favor. Leia para mim. Vou repetir. Verso 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele boi e carneiro cevado. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Então está o quê? No plural ou no singular? Plural. Então ele dizia que ele sacrificava bois e carneiros cevados. Na pior das hipóteses, era um boi e um carneiro. Sim ou não? Na pior. Na oferta mais fraquinha, sabe aquela oferta da moedinha de 5 centavos? Os 5 centavos de Davi naquele momento, em cada paradinha dele, era no mínimo quantos animais? 2. Mas aqui está me dando uma ideia que poderia até ser mais do que 2. A ideia. Não estou afirmando, eu estou dando uma ideia. Mas eu afirmo que no mínimo eram 2. E 2 é o quê? Plural ou singular? Plural. Então eu continuo no plural. Agora você vai entender a pergunta que eu fiz anteriormente. Se Davi não conta os passos na hora da crise, ou seja, quando ele volta, né, sem a arca, se ele deixa para contar na vinda para buscar a arca, como é que ele ia saber quantos bois e carneiros cevados ele ia oferecer? Contado antes. E aí, proveu ou não provei? Proveu ou não provei? Sim. Então Davi, para saber quanto de oferta ele ia dar, ele não contou no momento que ele foi buscar a arca de novo. Ele já sabia quantos passos tinha. Ele só confirmou no caminho de retorno. Porque quando ele vai, ele comprou algum boi no meio do caminho? Não. Alguma vaca no meio do caminho? Algum carneiro cevado no meio do caminho? Você viu ele comprar alguma coisa? Ele já levou. Você quer ser abençoado? Amém. Não espera achar no meio da rua não, traga de casa. Você tem que vir de casa com a certeza do que você quer fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia. Não dá para contar com o que vai acontecer na rua. Você já tem que saber o que você é capaz de fazer. E não contar, como dizia o vovô, com o ovo na galinha. Amém? Amém. Tem gente que quer contar com milagre o tempo todo. Só que esquece que milagre é milagre. Milagre é o quê? É milagre. Agora contar os passos é milagre, irmão? Não. Contar os passos era obrigação dele. Ele tinha que saber quanto tempo duraria, quantos passos daria. Ele tinha que contar o quê? Com milagre. Senhor, me revela quantos passos eu vou dar para eu levar a quantidade certa de animais para sacrificar. Isso era papel de Deus? Não. Papel de Deus era outro. Davi, quando leva os bois e os carneiros, ele já sabia. E por que ele já sabia? Porque ele contou na hora da crise.
Será que nós somos capazes de contabilizar os nossos passos no meio da crise? Não. Você está entendendo essa revelação aí para você? Gente, a coisa mais difícil do mundo é nós contabilizarmos os nossos passos na crise. E é justamente aí que a gente se lasca. Por quê? Porque nós não temos noção que passos nós demos na crise. Porque nós ficamos igual a barata tonta. E agora? E agora? Quem está entendendo isso aqui? Amém. Tem que se despojar do seu eu. Hã? Amém. Tem que se despojar do seu eu. Tem que se despojar da prova, tem que se despojar do seu eu, tem que se despojar da angústia, tem que se despojar de tudo. Só lembrar de uma coisa: eu ainda voltarei para buscar a minha vitória. E acabou. Amém. O meu objetivo é esse. Davi entendeu isso desde o primeiro momento. Gente, é por isso que Deus, quando olhava para Davi, amava Davi. Davi vacilava, mas Davi sabia conquistar Deus, porque ele errava, mas tinha consciência de que ele tinha que acertar. É verdade. E o problema não é errar, o problema é perder a consciência de como acertar. Meu Deus. Que errar todo mundo vai errar, irmão. O problema é quando a gente se perde. Eu vou repetir, o problema é quando a gente se perde. Que não adianta saber a Torá, não adianta saber a Bíblia, se você se perder, você vai ficar o quê? Perdido. Gente, errar pode acontecer, só você não pode ficar perdido no meio do caminho, gente. Olha só que coisa linda. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Leve o Senhor para glória. Por que dá errado? É porque ficamos perdidos no meio do caminho. Teu caminho é bom. Por quê? Porque vamos dar os passos sem saber o que demos, fazer sem saber o que fazemos, falar sem saber o que falamos, porque a gente está totalmente perdido. Davi estava triste, angustiado, mas pergunta se ele estava perdido. Se tinha uma coisa que Davi não estava, era perdido. Ele podia ter dado uma escorregada, mas perdido ele não estava não, irmão. Irmão, você pode estar bom, olha só, eu fico pensando assim porque é hora que a gente tem que pensar, mas pensar no sentido do como eu vou falar, né? Então, receba essa palavra aqui. O problema está na cara, você só não pode perder o problema de vista. Você tem que olhar para ele e saber onde ele está. O problema é quando a gente fica tão perdido que a gente não sabe nem onde está o problema. Aí, irmão, o problema te pega de lado, de frente, de costa, de trás, te pega de tudo quanto é lado. Você está perdido. Ele te ataca de tudo quanto é jeito. Agora, quando você encara o problema, ou quando você sabe aonde ele está, ele continua sendo problema. Agora, você não é alvo dele mais. Ele pode até ter te pego a primeira vez, mas a segunda não, irmão. Aleluia. Amém? Amém. A segunda não. Davi deu mole, arrumou problema, sim ou não? Mas pergunte se o problema pegou ele desprevenido de novo. Ó, Davi ficou esperto, de olho. E aí o problema teve que andar do lado. O problema até andou do lado de Davi. A acusação até andou do lado de Davi. Não tem aquele demôniozinho anjinho do lado? Que fica acusando? Não tem aquela coisa assim? Quem sabe, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Por favor, é só para entender. Quem sabe alguma coisa Davi dizia, viu como é que você errou? Você podia já ter levado a arca, você já podia ter feito, mas Davi do outro lado estava dizendo assim, mas agora você acertou. Agora você está fazendo certo. E aí? Qual a voz que você vai dar ouvido? É a voz da coerência ou a voz do acusador? Então Davi agora, ele contabiliza os passos. Olha só, o que era tão insignificante no texto, na minha concepção, é a parte mais importante para a tua vida aqui hoje. Porque ele conta os passos. E ele não conta. Aí tem gente que quer contar as vitórias igual Miriam.
Irmão, olha, você vai me desculpar, assim, tem gente que até fala e tal, Miriam dançou, Miriam tal, o mar vermelho se abriu, bababá, que lindo, que maravilha. Mas, sinceramente, não vejo graça nenhuma. Eu não vejo graça nenhuma. Que Miriam cantou, que Miriam dançou, ótimo, mais do que obrigação, não é não? Ué, Deus não deu livramento? Tinha que cantar e cantar e cantar mesmo. Agora eu queria ver a Miriam cantar, dançar, sacudir, com o mar vermelho ainda fechado. Aí sim. Por quê? Porque é acreditar. Davi, quando conta os passos, olha que profundidade. Davi, quando conta os passos da casa de Obed-edom, repita comigo, Davi, quando conta os passos da casa de Obed-edom, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. E agora eu vou te mostrar o que você tem que aprender a fazer. Davi conta os passos a partir da casa de quem? Mas por quê? A pergunta é óbvia, por favor. Por que ele conta os passos a partir da casa de Obed-edom? Aleluia! Aí você vai perguntar, que pergunta idiota? É você que pensa. Sabe o que Davi me ensina e te ensina? Que tudo aquilo que representou prova, você não tem que mais contar. A prova estava onde? Na casa de Abinadab. Ele não conta da casa de Abinadab, ele conta da casa de... Por quê? A primeira resposta foi dada. Porque a arca estava... A arca estava lá, diga, a arca estava lá. E o que mais que estava lá? Que não estava na casa de Abinadab? Uau! Quer ser abençoado? Para de contar aquilo que é prova. Passa a contar aquilo que é referência de vitória. Amém ou não amém? Se eu vou contar, eu vou voltar eu lá para casa de Abinadab. Vou contar eu 1, 2. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, só se Deus descer aqui no céu, descer aqui na terra, irmão, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é revelação que você está recebendo e que tem gente que nunca vai ouvir na vida. Davi não conta a partir da casa de Abinadab, ele conta a partir da casa de... Porque Obed-edom representava a esperança da volta da arca. Ele não conta na casa de quem representava a tristeza da arca, ou a vergonha da arca, ou a prova da arca, ou a limitação. Ele conta a partir da onde Deus disse: meu filho, daqui tu paraste, daqui tu continuarás. Lembra que a Bíblia diz: levanta da onde caíste? Deus está dizendo para mim e para você: levanta da onde caiu. Porque é dali que você vai continuar contando as minhas vitórias. Amém, meu irmão? Aleluia. Coisa linda. Quem está aprendendo alguma coisa com esses 6 passos? Aleluia. No início que eu comecei a falar, você não estava entendendo nada. Mas agora Deus está te fazendo entender tudo. Porque o que parecia ser insignificante é a parte mais importante para a tua vida. Amém, meu irmão? Amém. Davi agora contabiliza os passos. E quando ele volta já com a resposta. E essa resposta eu vou falar semana que vem. Amém? Amém. Semana que vem a gente volta a esses passos de Davi. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.